no neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Versículo 12, Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor ministre, através do teu Espírito Santo. Senhor, como sempre oramos aqui, que não seja apenas a minha voz, mas a voz do teu Espírito Santo, falando a cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós queremos falar hoje, o tema de hoje é a graça que restaura. Eu quero falar hoje sobre restauração. Esse texto, ele é um dos textos do Velho Testamento que mais tipifica o Evangelho de Cristo. Nós vamos falar sobre restauração, porque é isso que o Senhor fez nas nossas vidas, Ele nos restaurou. Eu quero falar sobre isso porque, se você for ver toda a história, vamos lembrar aqui um pouco da história. Saul era rei de Israel, mas ele foi um rei que ele foi solicitado, pedido pelo povo, e é quando o Senhor fala para Samuel, assim, o povo vê que outras nações tinham reis, e eles pedem ao profeta. O profeta era alguém que era a própria voz de Deus na terra. E eles começam a dizer: nós queremos um rei também, do jeito que as outras nações têm. Então, Samuel vai ao Senhor e o Senhor fala assim: olha, fica tranquilo, eles não estão te rejeitando. Não é você que está sendo rejeitado, eles estão rejeitando a mim. É muito forte isso, né? Porque era uma nação governada pelo próprio Deus. Era Deus falando e o povo sendo governado pelo próprio Deus. Era muito melhor. Mas o povo, e a gente tem isso, eu não vou entrar muito nessa parte, a gente tem essa necessidade de ter alguém que nós vemos para confiar. E isso substitui a nossa fé. Lembrando que fé é isso, é crer sem ver. Bom, mas Deus resolve dar um rei. Deus diz assim: mas eu vou dar, já que eles estão pedindo. E ele dá a Saul. E Saul, ele é um rei, um péssimo rei. Aliás, Israel, ele foi muito governado por maus reis. As histórias dos reis de Israel, na sua maioria, eles foram ruins. Eles foram maus, né? Alguns poucos foram bons reis e bons governos. Mas o Senhor, então, levanta depois a Davi, unge Davi, e Davi espera o momento certo para assumir. Isso aí também fala de toda uma trajetória. E aqui, Davi já está na plenitude do seu governo, ele já tinha assumido, ele passa por aquele momento lá de perseguição, Saul se enciuma, o povo começa a então clamar por Davi. A palavra diz assim, posso errar os números agora, né? Como de costume, mas Saul matou a 1000 e Davi matou. Começam a cantar isso, né? Saul matou a 1000, Davi matou, acho que era 10 mil. 10 mil tá bom, um número bom. E Saul fica enciumado, começa a perseguir. Davi tem a oportunidade de matar Saul. Poderia ter matado em alguns momentos, mas não mata. Mostra o coração de Davi. Até que então morre Davi, morre Jonatas também, amigo, filho de Saul, amigo
de Davi, e Davi assume o reinado. Aqui, nesse momento, Davi está consolidado como rei de Israel. Tudo isso para chegar nisso. Davi estava consolidado, ele era rei de Israel. E eu quero que você entenda que quando um rei vencia alguém, era comum, e a Bíblia mostra isso, que ele acabasse com toda a dinastia, toda a descendência daquele rei. E para que não houvesse ninguém que quisesse se levantar para reclamar esse governo, para reclamar o reinado. Então, era muito comum que isso acontecesse. Mas Davi resolve fazer diferente. Davi resolve ser bondoso. E aqui não uma bondade, como a Bíblia fala, não uma bondade que vem do próprio coração de Davi, mas a bondade que vinha de Deus. Davi recebe uma direção no seu coração e ele obedece. E ele chama a Mefibosete. E quem é Mefibosete? Mefibosete era filho, neto de Saul, filho de Jonatas. E ele, em um dos momentos da fuga do seu avô, quando Saul vai fugir no meio da guerra, a sua ama, a sua babá, vai pegar ele, ele tinha mais ou menos 5 anos, vai pegar ele no braço e ele cai, e ele se machuca as 2 pernas, e por causa disso, ele passa a ter uma deficiência. E ele tinha um problema nessas 2 pernas. E talvez até por isso, ele é considerado ali, desconsiderado, colocado meio que de lado. Mas nós vemos ali a graça de Deus em toda essa história. Davi manda chamar Mefibosete e ele traz sobre a vida desse homem restauração. Nós estamos falando agora de Mefibosete, alguém que está vivendo um pós-guerra, alguém que tinha perdido tudo na guerra. Ele perdeu sua família, ele perdeu a sua herança, ele perdeu todos os seus bens. Mas o Senhor, na sua bondade, resolve trazer restauração. E as guerras, elas trazem isso. Elas trazem destruição. Teve aí uma boa notícia esses dias, eu espero que se consolide, né? Parece que vai haver o cessar-fogo lá da faixa de Gaza e Israel. E é interessante, irmãos, aqui trazer não é opinião política, não é opinião política. Mas nossa oração deve ser por paz. É interessante o ser humano, né, irmãos? Como de repente a gente começa, eu vou me incluir nisso, tá? Para ser humilde. A gente começa a defender um lado e a gente quer que o outro lado destrua. O brasileiro tem muito isso, né? O ocidental tem muito isso. Porque nós trazemos uma herança da Grécia. Nós queremos assim, é um lado ou outro. Ou é Flá ou é Flu. Ou é Vozão ou é Leão. Tá ruim, hein, teu time? Tá complicado agora. Então, a gente traz essa mentalidade. Imediatamente, a gente quer tomar partido de um dos lados. E o nosso lado deve ser a paz. É interessante, irmão, porque a Bíblia, e as pessoas usam às vezes de forma errada, mas a Bíblia fala por paz, para orar por paz em Jerusalém. Não é por guerra, não é por vencer uma guerra, é para que haja paz. A nossa oração tem que ser para que haja paz, é para que a guerra cesse, não é para que simplesmente eles destruam. E agora eu vou dar uma opinião, bem rápida. Se você for, como eu acabei de falar, irmão, se você for ver,
os reis de Israel, a sua grande maioria foram maus, foram ruins. Então a gente pode amar Israel, irmão, eu amo Israel, amo a terra de Israel, nós temos muito que aprender. Nosso Deus é um Deus que veio judeu, então nós aprendemos muito. Para entender a Bíblia, nós temos que entender o contexto de Israel. Todavia, o governo, o primeiro-ministro, ele não é hoje uma pessoa, o irmão brasileiro gosta mais dele do que o israelense. Se você tiver acesso a conversar com algumas pessoas de lá, estou gastando muito tempo com isso, mas o povo de Israel tem ele como um mal necessário para a guerra. Mas, não, na sua maioria, não gosta. Exatamente por algumas decisões que ele toma. Amém? Então, nosso coração tem que ser um coração que deseja por paz. Era só isso que eu queria falar. Por quê? Porque guerras destroem. As guerras, elas apenas destroem. As guerras só trazem morte. E essa é a realidade de Mefibosete. Um homem pós-guerra destruído. Destruído em seus bens, destruído, com certeza, irmão, destruído no seu emocional. A palavra diz que Mefibosete estava num lugar chamado Lodebar. Ele, com certeza, saiu do lugar que ele estava, um lugar bom. Ele era neto do rei, ele era um príncipe. E em Lodebar, a palavra Lodebar significa lugar árido, um lugar infrutífero. Era lá que ele estava, num lugar completamente infrutífero. Ele sai de um lugar de reinado e morava num lugar, irmão, com certeza muito pobre. Um deserto, um lugar triste. Cada detalhe vai falando ao nosso coração. E de repente, irmãos, ele recebe essa notícia: o rei está te chamando. O rei está te convidando. E não é um rei qualquer, irmão. É o rei que indiretamente era responsável pela morte do seu avô, pela morte do seu pai. Sinceramente, irmão, você iria? Eu não iria, não. Porque eu ia pensar, rapaz, ele vai me matar também. Matou meu avô, matou meu pai, vai fazer o que comigo? Restou um. Com certeza ele foi com qualquer expectativa, menos a de encontrar bondade. E essa palavra bondade, também traduzida como lealdade, isso aí é importante. Quero que você guarde só essa palavra, no original é hesed. Hesed, guarda essa palavra. Hesed. E a primeira coisa que eu quero falar para você é: o Senhor nos encontra, mesmo em lugares infrutíferos. E mesmo que pelas minhas próprias pernas eu não possa ir até Ele, Ele vai até mim. Davi procurou Mefibosete, mandou chamá-lo. É isso que nós somos. Pessoas que em nosso estado de pecado somos encontrados infrutíferos. Nós não temos como frutificar enquanto pessoas que vivem no pecado. Espiritualmente impossibilitados de caminhar a carreira que o Senhor planejou para nós. Uma carreira, uma caminhada que o Senhor escreveu para a sua vida. Nós somos impossibilitados de andar esse caminho se não encontramos o nosso Senhor. Não há nada em nós, bondade que nos recomende ao favor divino. Nós encontramos o favor do Rei, porque Ele
nos procurou. Essa é a segunda coisa que eu quero falar para você. Ele nos procura. A Bíblia de Apocalipse, de Gênesis e Apocalipse, ela tem várias histórias mostrando o Senhor procurando os seus. Ele sempre vai atrás do seu povo. Adão e Eva pecam, caem, se escondem. O Senhor, ao cair da tarde, vai lá e o procura. E aí vai uma sequência de histórias, sempre o homem caindo e o Senhor indo atrás. Ele não desiste, nós, como foi ministrado aqui durante o louvor, Ele não desiste de nós. Mas existe, como nós temos falado aqui, a respeito da salvação, nós não temos muito o que podemos fazer. Nós não temos como pagar pela nossa salvação. Não haveria cordeiro bom bastante para que a gente pudesse pagar pela nossa salvação. Mas há uma responsabilidade que precisamos ter. E Mefibosete, ele tem aqui uma atitude que fala muito ao nosso coração. E que o Daniel ministrou aqui. Mais uma vez, sem combinar. E que ele fala assim, o Daniel fala assim, entrega o controle, irmão. É isso, irmão, entrega o controle. Mefibosete, ele chega diante de Deus, do rei Davi, e ele se rende. Mefibosete, ele teve tempo para pensar, ele também era filho de um guerreiro. Ele poderia ter pensado numa forma de atacar Davi, de tomar o reino. Ele poderia ter ido pensando, irmão, como eu falei aqui, ele poderia pensar, rapaz, ele matou meu avô. Ele matou, não foi ele diretamente, mas é por causa dele que meu pai morreu. E eu vou dar um jeito. Eu vou inventar aqui uma arma aqui. Ou então vou entrar lá, olha a minha cabeça, irmão. Eu vou entrar lá, eu vou ficar no palácio. Eu vou botar um veneno na comida desse Davi aqui, vai morrer. Irmão, há possibilidades muitas. Mas Mefibosete, ele foi disposto a se render. Render o seu coração. Isso fala ao nosso coração, ao encontrar o rei, o que precisamos fazer é entregar o controle. Essa atitude, irmão, de tudo que eu vou falar hoje, guarde isso. Essa atitude foi que gerou restauração para Mefibosete. Se você passou por guerra, nós passamos por uma guerra enorme, irmão, agora. E se há uma forma de encontrar restauração, é se rendendo ao Senhor. É se ajoelhando diante de Deus e dizendo, Senhor, eu não sei como fazer, mas eu entrego o controle para o Senhor. Sabe, irmãos, de novo, na nossa mentalidade ocidental, nós temos uma característica muito ruim. Nós temos muitas coisas boas. Mas diferente, irmão, minha esposa é descendente de orientais, né, de japoneses. A mãe da tia é japonesa, neta de japoneses originais mesmo, nascidos no Japão. E aí, vocês já viram as histórias do Japão, quando é completamente destruído? As cidades que foram destruídas por uma bomba atômica, que hoje, irmão, parece que nada aconteceu. Em momentos como a pandemia, as reações de um japonês são totalmente diferentes para se ajudar. O brasileiro aumenta logo o preço. Primeira coisa que faz o brasileiro é aumentar o preço das coisas, que é para ganhar mais. Mentalidade ocidental é assim.
Porque nós, diante de situações difíceis, de guerras, meu irmão, cada um por si. Eu quero é dar certo. Eu quero é me dar bem. Eu quero é encontrar a porta para correr e sair. Mas nós precisamos ter uma mentalidade de restauração, que é saber o que fazer. Como cristãos, o que precisamos fazer é, diante da destruição, nos render ao Senhor. Nos render diante do Senhor. No capítulo 10, a continuidade dessa história, talvez eu imagino, irmão, na minha cabeça criativa, eu imagino que Davi olhou para Mefibosete e falou, rapaz, deu certo. E aí ele procura uma outra pessoa, ele resolve fazer a mesma coisa no capítulo 10. E ele procura uma pessoa chamada Anum, filho de Amon. Amon, aquele que deu a sua descendência, são os amonitas, inimigos de Israel, a quem Davi já tinha lutado contra e ganhado a guerra. E ele faz a mesma coisa, ele diz assim, ó, vai lá, fala para Anum, filho de Amon, que eu quero, e aí aquela palavra, recede, ele diz a mesma coisa, eu quero fazer bondade para ele, eu quero fazer recede para ele. Ele usa a mesma palavra que ele, para exatamente a mesma coisa, para ficar claro, a mesma palavra que ele usou para Mefibosete, ele usa para Anon. Mas a reação de Anon é de resistência. A palavra diz que o rei Davi manda lá os seus mensageiros, e Anon pega esses mensageiros, irmão, faz uma coisa horrível, que eu não sei, deve ser alguma coisa da cultura lá, mas raspa metade da barba, eu não sei por que metade da barba. Metade da barba. Eu sei que a barba em si simbolizava virilidade, né? Então, o judeu tem a sua barba, né? O povo naquele tempo tinha a sua barba como algo importante. Agora, raspar só a metade, irmão, eu não entendi por quê, né? É muita maldade. Rasgam, a Bíblia diz que eles rasgam as suas vestes até as nádegas e mandam ele de volta, assim, tipo, para humilhar mesmo. Era para dizer assim, ó, tá feito, eu quero guerra. E teve. E perdeu de novo. Anum perdia mais guerra do que o Fortaleza perdia jogo. Tava ruim. Foi mal, Chico. Desculpa. Tem vários torcedores do Leão aqui. Resistiu à bondade do Senhor. Uma atitude completamente diferente da de Mefibosete. Um se rende, o outro resiste. Um entrega o controle, o outro resolve fazer da sua forma, com sua força, com seu próprio braço. Um recebe restauração, o outro recebe derrota. Irmãos, que nós possamos nos render diante do Senhor. Se você deseja restauração, renda o seu coração. Diga e render-se, levantar suas mãos. Quando você levanta suas mãos e diz aqui durante o momento de adoração, você está dizendo, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo ao Senhor. Você está dizendo, Senhor, eu vou fazer do seu jeito. É difícil, irmãos, porque nossa tendência é querer fazer da nossa forma, é querer dar um jeito da nossa maneira. Mas o nosso desafio é ler a palavra e fazer do jeito que a palavra ensina. Aplicando essa palavra, irmãos, como está o seu casamento? Se você precisa de restauração no casamento, saiba que você precisa se render e passar a fazer da forma que a palavra ensina. Irmãos, como eu falei semana passada, eu amo a palavra porque ela é muito prática. Ela ensina, irmãos, tudo que você tem que fazer. Se a tua vida profissional
passou por uma guerra e precisa de restauração, se renda ao Senhor e faça da forma que a palavra ensina. Irmão, como é difícil ser um vendedor cristão. As pessoas nem acreditam. Quando você não mente para vender, as pessoas ficam com um pé atrás, fica com os dois pés atrás, mais do que aquele que mente. Mas vale a pena. Seja alguém, a área da sua vida que precisa de restauração, faça conforme a palavra ensina. Não resista, faça conforme a palavra ensina. A outra coisa que esse texto nos ensina é: Deus, Ele não vai sempre te fazer perfeito. Mefibosete, ele não foi imediatamente curado. Ele continuou com seus problemas nas pernas. Mas ele tinha um lugar à mesa. E isso tinha um grande valor para ele. A graça de Deus não apenas nos perdoa, Ele não apenas nos tira a culpa, mas Ele nos restaura e nos exalta. Mefibosete foi perdoado por Davi. Mefibosete, ele foi perdoado como a sua família, mas ele também teve as terras, a sua herança restaurada. Os bens foram restaurados. O Senhor tem isso para nossas vidas também. A graça do Senhor, ela serve para tirar a culpa do pecado, para que você não viva carregando o seu pecado com um peso. A graça de Deus nos perdoa e nos salva, mas a graça de Deus, ela também nos exalta, nos devolve herança e nos coloca em um lugar abençoado, nos coloca num lugar de mesa com o Rei. Nos coloca novamente no lugar de comunhão com o Senhor. E é isso que mais vale. Daqui a pouco nós vamos ceiar. E num dia de Santa Ceia, é um dia onde nós sentamos à mesa com o Rei. Talvez aí com as suas debilidades. Talvez você hoje com os seus problemas. Talvez ainda, irmãos, com pecados que você precisa tratar. Mas que hoje, ao se examinar, ao colocar-se diante do Senhor, você vai fazer um compromisso, uma aliança. Uma aliança com o Senhor. Senhor, eu vou fazer de tudo para mudar. Eu vou me render. Eu vou fazer da forma certa. É dessa forma que o Senhor estabelece restauração na nossa vida. Para isso, irmãos, você tem que estar disposto a um processo. A um processo que vai te levar a valorizar ainda mais a comunhão com o Senhor. Já indo para o final, e queria já pedir para o louvor vir, se a gente já puder preparar também a Santa Ceia. O Evangelho que restaura, ele restaura através de processos. E processos vão abrir novas portas para você. Quando nós encontramos o Rei, Ele gera em nossas vidas o que
Paulo chamou de espírito de adoção. Ele nos trouxe para perto dele, nos adotou, nos colocou à mesa. E um dos versículos é interessante, irmão, como Davi diz: eu quero o Mefibosete à mesa como um dos nossos filhos. Ele não te quer mais como apenas um servo. Ele não te quer mais apenas como alguém que pode fazer regras se cumprirem. Ele te quer como filho na mesa. Esse momento de Santa Ceia, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos sentar à mesa como filhos. Filhos que foram adotados. Filhos que foram colocados à mesa. Que não eram dignos, mas que foram dignificados. Receberam dignidade para sentar à mesa. Ainda com os nossos problemas. Mas na mesa do Senhor, a mesa tem um poder. Naquela mesa, Mefibosete, ele era igual a qualquer um outro. Ninguém via o que ele tinha de problema. Ele era um como qualquer outro. Os problemas deles eram escondidos, cobertos pela mesa do Senhor. Na Santa Ceia, quando a palavra diz assim, que você deve se examinar. Na Santa Ceia, quando ela diz assim, você examine-se a si mesmo. Procura aí o que tem que ser mudado. Eu quero que você hoje gaste um tempo se examinando e dizendo aquilo que você precisa render ao Senhor. Aquilo que você precisa, Senhor, eu tenho tomado isso com a minha força. Essa área da minha vida, ela precisa de restauração, mas é porque eu tenho resistido, Senhor. Eu não tenho aceitado o teu convite de fazer da tua forma. Hoje é dia de entregar o controle, irmão. Hoje é dia de dizer, eu vou fazer do teu jeito. Irmãos, como nós já passamos pelo momento de oferta, eu não quero te convencer a fazer mais do que você já fez. Eu quero te dizer, uma das áreas que a gente mais retém é a nossa vida financeira. Não à toa o Senhor faz uma comparação dizendo assim, ou você serve a um rei ou a outro, ou você serve a Mamon, o, entre aspas, rei do dinheiro, ou você serve a mim. Porque nós precisamos nos colocar diante do Senhor e render todas as áreas. Nossa vida financeira, nossa vida profissional, nossa vida emocional. Parar de lutar contra, parar de querer fazer da nossa forma. Nesse momento eu peço que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça e fique à vontade. Você pode ficar sentado, você pode ficar em pé, mas que nesse momento você possa dizer, Senhor, essa área da minha vida precisa de restauração e eu preciso me render ao Senhor.